As reflexões que vou aqui apresentar sobre o impacto da crise na reconfiguração das temporalidades sociais, enfim, resulta, em grande medida, de uma série de textos que escrevi com o colega filósofo André Barata. Nós designamos essa série com o título Soberanos do Tempo, em que enfim, escrevemos um conjunto de reflexões sobre um conjunto de muito variado de temáticas sobre o impacto que esta crise da pandemia está a ter na alteração da maneira como nós vivemos e encaramos o tempo social. Evidentemente que se trata aqui de reflexões enfim, in progress, não é? E, portanto, tem aqui o caráter exploratório, mas os textos estão disponíveis, foram publicados no Jornal Económico, são 10 textos, e eu vou tentar pegar em algumas dessas análises. Por outro lado, também, enfim, um livro que saiu recentemente, que eu escrevi conjuntamente com a Madalena Avelar, que é um livro que vai sair na Tinta da China, que estará nas livrarias no início de junho, designado precisamente A Miséria do Tempo, em que nós fazemos uma análise qualitativa assente em entrevistas que aplicámos a 46 desempregados, muitos deles desempregados de longa duração, a maior parte deles com uma idade avançada, e portanto a ideia era captar um grupo que estava claramente a ficar para trás e portanto, enfim, no contexto anterior à pandemia, mas de facto nós identificamos um conjunto de dimensões sociais, existenciais, decorrentes do desemprego, e o tempo, a temporalidade é de facto muito presente, de tal maneira que o título do livro vinca precisamente isso, não é? A importância da temporalidade, de maneira como, de facto, a vivência do tempo social se altera radicalmente com a experiência do desemprego. Ora bem, enfim, o que nós vivemos durante estes últimos meses foi uma excepcionalidade na história da humanidade, ou seja, estamos a falar de 3 meses onde a maior parte das populações, não é, decidem, de certa maneira voluntariamente, confinar-se de maneira a se protegerem e a protegerem a sociedade de uma forma geral. E, portanto, isto é algo muito excepcional e que não tem grande comparação com outro período da história. E, curiosamente, a metáfora que nós lançámos para identificar precisamente o tempo do desempregado, nós digamos como um tempo de paragem forçada, é? Em que, perante o infortúnio do desemprego, os ritmos do trabalho, os ritmos do cotidiano associados ao trabalho, às rotinas, à mobilidade espacial e por aí adiante, é interrompido. É interrompido, é suspenso, precisamente devido ao desemprego. Aliás, o subtítulo do livro ilustra isso mesmo, não é? Vidas suspensas pelo desemprego. E, de certa maneira, podemos fazer aqui uma analogia com o que estamos a viver ou com esta crise, não é? Em que houve, de certa maneira, uma paragem forçada. Nós, no fundo, fomos impelidos a parar, não é? E a nos confinarmos no espaço doméstico, no espaço das nossas casas. E, portanto, o que significou precisamente uma interrupção face aos ritmos habituais que comandavam a nossa vida e, de certa maneira, eram dominantes nas sociedades contemporâneas e no mundo, sobretudo no mundo urbano. Aliás, há um autor conhecido, o Hartmut Rosa, que precisamente escreve sobre esta questão da aceleração social, ou seja, em que a modernidade em que nós estamos atualmente, esta modernidade avançada, não é? Ela caracteriza-se em grande medida por uma aceleração exponencial, não é? Uma aceleração contínua. Bom, essa aceleração foi interrompida claramente, brutalmente, radicalmente com a experiência do confinamento. Mas um dado interessante é que essa paragem física
essa paragem do confinamento não representa necessariamente uma paragem do ponto de vista das atividades. Na medida em que se assistiu a uma transição de parte substancial das pessoas que se confinaram para aquilo que designamos o teletrabalho. E, portanto, tudo, ou quase tudo, ou muita coisa, se transitou para a esfera do virtual, não é? Para a esfera do online. O trabalho, e, portanto, foi uma transição muito abrupta também, portanto, e muito comprimida no tempo, levantando desafios e problemas imensos que ainda estão ainda por apurar, mas também a transição da escola presencial para as telescola, para as plataformas online e por aí adiante. E, portanto, no fundo, o que aconteceu é que muitos dos agregados familiares, sobretudo os agregados com filhos, não é? Com filhos a cargo, com descendentes a cargo, o seu cotidiano tornou-se um cotidiano cheio de ritmos que se cruzavam, não é? Portanto, ou seja, o ritmo do trabalho, do teletrabalho, o ritmo das tarefas domésticas, o ritmo dos horários escolares, da telescola e por aí adiante. Enfim, e dados já de inquéritos que têm sido aplicados, nomeadamente o inquérito do ICS-ISCTE, organizado pelo ICS-ISCTE, identifica precisamente essa dificuldade em gerir o tempo do confinamento, não é? E, portanto, uma grande dificuldade de articular as diversas temporalidades que, de um momento para o outro, se comprimiram claramente num espaço e num tempo muito reduzido, que era o espaço e o tempo das nossas casas, e, portanto, tudo muito comprimido num espaço físico muito, muito restrito. Isso, desde logo, gerou e está a gerar fortes questões e, portanto, algumas delas que estou a levantar. Por outro lado, não há dúvida nenhuma que, desde logo, e portanto a reação imediata, nós sabemos que se parte importante da população se confinou, outra parte continuou a trabalhar. Podemos quase aqui estabelecer uma espécie de uma dualidade que emergiu com muita força logo nos primeiros tempos, esta dualidade entre os que, de certa maneira, tiveram condições para se confinar e a sua própria atividade profissional permitiu esse confinamento, enfim, com mais ou menos condições, mas isso aconteceu, e aqueles que não tiveram essa possibilidade, ou porque estavam na linha da frente da luta contra a pandemia e o alastramento do vírus, e, portanto, no setor da saúde, enfim, também na educação e por aí diante, nos serviços públicos, mas também no setor privado, não é? Um conjunto de setores que se mantiveram, mas também um conjunto de população que se manteve a trabalhar porque não tinha alternativa, significando isso que, não trabalhando, deixaria de ter qualquer tipo de rendimento. E, portanto, um conjunto de profissões e de atividades altamente vulneráveis e muitas delas muito precárias, que se mantiveram em atividade, e essa atividade, no fundo, decorreu pelo facto de, para as pessoas manterem algum tipo de rendimento, não tinham outro remédio senão estar expostos ao vírus, estar expostos à pandemia, e, portanto, havendo aqui também uma desigualdade tremenda do ponto de vista dos riscos. Isso aconteceu em muitos setores, enfim, o setor da limpeza, muitas vezes em que estas pessoas são contratadas por via do outsourcing, o setor da distribuição, nomeadamente, enfim, aquilo que nós designamos como a gig economy, todos aqueles serviços associados à distribuição de comida e por aí adiante, que não pararam, e que muitos profissionais que continuaram nessas atividades o fizeram precisamente para manter algum tipo de rendimento. E, portanto, isso significa que, desde logo, começam aqui a emergir um conjunto de desigualdades associado precisamente às temporalidades. E, portanto, ou seja, esta ideia, no fundo, de temos aqui uma mescla de temporalidades que se cruzam, que se interseccionam
e que reconfiguram as temporalidades habituais. A própria experiência do teletrabalho é uma experiência também nesse sentido ambivalente. Não é? Se por um lado ela significa uma forte pressão no seio familiar, se ela significa também uma sobrecarga das pessoas, por exemplo, que têm filhos a cargo, e sobretudo uma sobrecarga nas mulheres, isso são dados que já são conhecidos, certamente ainda provisórios, ou ainda, enfim, ainda temos todo, ainda não temos toda a informação possível, mas de facto é muito claro perceber que as desigualdades de género se reforçaram com base nesta experiência de confinamento, em que de facto as mulheres tiveram que assegurar um conjunto de funções que já asseguravam, mas cuja sobrecarga se reforçou ainda mais. E, portanto, no sentido do reforço das desigualdades anteriores e muitas vezes em situações também, como já foi aqui identificado nesta rúbrica organizada pelo Observatório das Desigualdades, situações de violência de género, violência doméstica que se estão a intensificar, e isso é muito, muito problemático. Mas a experiência do teletrabalho ela também é ambivalente num certo sentido. E isso temos alguns dados de informação qualitativa, em que se verificou que para um conjunto de pessoas que de certa maneira que se conseguiu confinar com condições razoáveis, ou seja, cujo confinamento se prolongou em condições razoáveis e, portanto, tendo acesso à internet e por aí adiante, conseguiu identificar algumas vantagens do teletrabalho face à situação anterior. Nomeadamente, esta ideia de que muito do tempo que se levava nos transportes, nas deslocações, na mobilidade espacial, que era um tempo árduo, um tempo, muitas vezes, de forte saturação, esse tempo deixou de existir. E ele, de certa maneira, foi substituído por um tempo de maior qualidade e até de um tempo em que se pode dedicar ao trabalho de outra maneira. Não é? De certa forma, podíamos dizer que, para algumas situações, o teletrabalho significa uma conquista sobre o tempo, portanto, um maior domínio sobre o tempo e não estar tanto dependente de fatores externos. E a questão da mobilidade, sobretudo em territórios metropolitanos, parece-me particularmente interessante, afetando também aqui, neste caso, mais as mulheres. Nós sabemos que as mulheres, de inquéritos anteriores, levam mais tempo nos percursos de mobilidade, são elas que usam menos transporte particular, estão mais dependentes dos transportes públicos. É claro que os transportes públicos melhoraram muito nos últimos tempos, mas apesar de tudo, de facto, há essa desigualdade, e não deixa de ser interessante perceber-se que o teletrabalho pode ser, de facto, uma experiência em que se poupa esse tempo, se poupa esses custos e pode haver um retorno até do ponto de vista de gratificação profissional. E, portanto, é importante olharmos para o teletrabalho também de uma forma ela própria multidimensional e perceber que em certas condições ele é muito árduo, muito difícil de desenvolver, não é? Mas pode também permitir outras autonomias face ao tempo, e isso é algo que deve acontecer relativamente às políticas públicas. Bom, em termos de desigualdade, impacto, no fundo, desta crise nas desigualdades e na relação com as temporalidades, enfim, parece já muito claro, não é, que esta crise está a reforçar as desigualdades, não é? Está a reforçar as assimetrias. Desigualdades anteriores, que são reforçadas, as desigualdades de género, que já falei, mas as desigualdades relativamente perante o rendimento, tentar perceber o que é que está a acontecer aí, mas percebemos que há um conjunto de pessoas que, enfim, declarou nos vários inquéritos que já tinha perdido rendimento, e estava a perder rendimento, sobretudo a população mais jovem, a população trabalhadora mais jovem, não é? As desigualdades perante o desemprego, não é? E perceber que houve um conjunto de pessoas que sofreram logo o desemprego, e aqui afetando, primeiramente, os que estavam em situação mais precárias e mais vulneráveis. Portanto, ou seja, houve uma espécie de um desemprego quase imediato, não é?
direto, logo a seguir aos primeiros dias de confinamento, e que também afetou desigualmente os setores, não é, de atividade, e portanto sabemos que os primeiros embates deram no setor do turismo, da restauração, mas também na cultura, e que foram de facto setores que sofreram muito afetados, os setores dos transportes, aqueles que dependem muito também, enfim, da economia global e do mercado externo, e, portanto, isso provocou um desemprego direto, imediato, sobretudo naqueles que estavam em situações mais vulneráveis e, portanto, em algumas dessas pessoas em situação mais precária, exercendo trabalho informal e por aí diante, e, portanto, não, são pessoas que nem sequer foram despedidas, não é? No fundo, foram descartadas das suas atividades e que não têm a possibilidade de acionar os apoios habituais, nomeadamente subsídios de emprego, na medida em que muitos deles nem tinham contratos, ou não faziam as devidas contribuições à segurança social e por aí dentro. Há inúmeras situações dessas, difíceis ainda de mapear, mas que já decorrem de trás e, de facto, e são situações muito preocupantes. E, portanto, ou seja, temos aqui desigualdades a agravarem-se no mercado de trabalho, nas desigualdades de género, nas desigualdades também até do ponto de vista geracional, e isso é algo que merece muita preocupação e que devemos estar todos muito atentos. Mas também é importante frisar que se a crise gerou desigualdades de uma forma quase imediata, não é? Ou seja, e as agravou de uma forma quase imediata, e, portanto, numa temporalidade quase ao segundo, digamos assim, quer dizer, nos dias a seguir à crise sanitária, está ainda por saber quais são os impactos mediatos, ou seja, os impactos a médio e longo prazo. Isso é uma grande incógnita e, portanto, perceber até que ponto é que novas desigualdades podem estar a surgir, algumas já estão, como já referi, mas outras poderão estar a emergir com muita força e que ainda são difíceis de discernir. Para dar um exemplo, não se sabe muito bem até que ponto é que esta situação de layoff se vai prolongar e o que é que vai acontecer quando ela deixar de existir, ou seja, quando as empresas voltarem supostamente à atividade habitual e, portanto, muitas delas não terão provavelmente a possibilidade de sobreviver e isso pode criar uma vaga de desemprego também muito forte e, portanto, um desemprego, digamos assim, neste não tão mais imediato, portanto, ou seja, um impacto mais imediato, mais prolongado no tempo, mas que vai afetar outros profissionais, nomeadamente pessoas que estão em situação mais estável, com contratos e vínculos mais estáveis, em contratos permanentes e, portanto, isso poderá gerar situações muito preocupantes e, portanto, há aqui uma grande incógnita relativamente ao que pode estar a acontecer. Também é importante perceber que esta crise desocultou um conjunto de situações que estavam muito invisibilizadas, não é? E, portanto, que surgem, que irrompem, não é? Já falei em algumas delas, mas também está a invisibilizar outras, não é? E, portanto, ou seja, aqui neste cruzamento de invisibilidades e invisibilidades, que é muito difícil também ter uma noção clara do que está a acontecer e, claro, quando cruzamos então com a questão das temporalidades, isso é tanto mais vincado. Uma das grandes invisibilidades é precisamente a expressão, não é? Percebemos a expressão do desemprego, a expressão da precariedade, não é? As tais pessoas que estavam em situação vulnerável e que passam de um momento para o outro para uma situação de estarem estarem completamente desocupadas, não terem rendimento, não terem contratos, no fundo não terem rastro, não é? E essa ideia de perderem o rastro, não é? É algo muito terrível e, portanto, que cria invisibilidades muito profundas, não é? Também as invisibilidades que estão a acontecer ao nível dos agregados familiares, não é? Portanto, ou seja, o confinamento também gera e reforça as invisibilidades ao nível também
das relações conjugais e, portanto, a questão da violência de género e por aí adiante. E, portanto, tudo isto, de facto, é bastante preocupante. Então, temos aqui, no fundo, também temporalidades distintas na evolução das desigualdades, se quiser. Ou seja, percebemos um impacto brutal, imediato, e que isso agravou claramente desigualdades anteriores, mas estamos ainda para ver os impactos mais mediatos, e, portanto, mais no médio e longo prazo, e perceber que desigualdades ainda vão agravar mais e que novas desigualdades irão irromper a partir, digamos assim, dessas temporalidades. E, portanto, isto é, de facto, a situação em que estamos. Eu queria aqui também falar num outro aspecto que nós focamos naquela série que vos falei, de textos, que é a questão da morte. Não é? Eu acho que é importante, e aqui as ciências sociais têm particular responsabilidade, de refletir o modo como a morte é encarada e, de certa maneira, é vivida, não é? Portanto, ou seja, é experienciada nas sociedades contemporâneas, não é? Ou seja, como é que as pessoas próximas, não é, vivem a morte de um ente querido. E o que nós assistimos indiretamente, na maior parte dos casos, enfim, infelizmente diretamente, nas pessoas que faleceram e que afetam claramente os familiares, os amigos próximos, de uma forma muito brutal, como é evidente, é perceber a forma como a morte, pura e simplesmente, perdeu, no fundo, as temporalidades habituais, que já eram relativamente, enfim, tenues nas sociedades contemporâneas, nas sociedades industrializadas, fortemente urbanizadas. Não é? Mas, de facto, percebemos que a temporalidade habitual associada aos rituais da morte, às cerimónias, enfim, às relações simbólicas, às relações e às práticas simbólicas, tudo isso foi destituído. Não é? Ou seja, houve aqui um esvaziamento muito brutal destas práticas, não é? E, portanto, o que significou que a morte se tornou-se uma espécie de fenómeno sem tempo nem espaço, desencrustada completamente das comunidades e, portanto, a impossibilidade de se acompanhar um ente querido como é suposto, não é? Desvinculou-se claramente das relações sociais e, portanto, enfim, devido às exigências da medicalização, da higienização, e, portanto, foram processos muito brutais que se sobrepuseram sobre todos os outros. E, portanto, esta ideia de que a vivência da morte, não é, se destitui completamente da sua espacialidade, da sua temporalidade, dos seus caracteres simbólicos, é algo muito preocupante, que levanta muitas questões. Eu estou aqui só a levantar brevemente algumas, mas que deve merecer uma reflexão muito clara, muito vincada, mas também muito ponderada e muito séria por parte das ciências sociais, porque tem sido um tema muito marginalizado ultimamente nas análises e nas leituras mais científicas e académicas, e também, de certa maneira, do próprio espaço público, não é? Ou seja, a morte surge muitas vezes de uma forma completamente, enfim, espetacularizada, fantasiada e por aí diante, a um nível muitas vezes embutida na virtualidade e não no espaço e no tempo concreto e no espaço e no tempo da comunidade, e isso é algo que merece preocupação. É importante, ao nível das políticas públicas, pensar-se do que é que será uma política do tempo. Não é? Uma política que, precisamente, tente atenuar muitos destes processos que vos falei, de aprofundamento das desigualdades, mas também política que, de certa forma, tem de ser
mais emancipatória, e, portanto, ter aqui um âmbito, digamos assim, de transformação. E eu acho que a questão da temporalidade, do tempo social, é algo muito determinante para o futuro das nossas sociedades neste momento. E é necessário pensar-se uma política do tempo. Não é? Desde logo esta ideia de que é fundamental resgatar o tempo e as várias temporalidades de mecanismos e de processos dos quais não temos qualquer controle. E nós verificamos que muitas das temporalidades vigentes, desde logo a questão da aceleração e por aí dentro, são determinadas por um sistema económico capitalista, de cariz neoliberal e muito nefasto para a qualidade de vida e para uma vivência decente. E esse resgatar do tempo e, de certa maneira, incrustá-lo no mundo da vida, não é? É algo que parece muito, muito importante e muito decisivo. Um primeiro objetivo, nós sim, focamos isso naquela série que vos falei de textos, no último texto precisamente, acho que se deve dar primazia ao plano, à capacidade dos governos, mas também das comunidades, de planificarem o seu próprio futuro. Não é? Aquilo que o Tony Giddens falava de colonizar o futuro. Não é? Perdeu-se essa capacidade, não é? Temos algum controle sobre o futuro. Não é? E, portanto, a ideia do plano que se fundamenta em conhecimento científico, mas também em processos deliberativos democráticos e por aí diante, e que consiga lançar horizontes de futuro, parece-me algo essencial para essa política do tempo, não é? Retornar a um plano como algo central na estruturação das políticas, não é? No fundo, definir estratégias, definir caminhos e ser coerente com esses caminhos que são traçados, sustentados em conhecimento científico, mas também em processos democráticos. Isso parece-me ser algo muito importante. Por outro lado, não há controle do tempo em situações de desproteção social, em situações em que as pessoas estão vulneráveis, não é? E em que a precariedade vai aumentando. E, portanto, nós só controlamos o nosso tempo, o tempo presente, e também a capacidade de construir o futuro, se estivermos protegidos, não é? Se não estivermos completamente dependentes, enfim, das conjunturas, das intempéries do mercado e por aí adiante, não é? No fundo, aquilo que alguns autores falam como a desmercadorização, não é? Essa ideia de, no fundo, proteger é desmercadorizar, não é? Proteger do ponto de vista social, através das políticas sociais, das políticas públicas, da segurança social e de um conjunto de direitos sociais e de cidadania que são garantidos pelo Estado, e significa desmercadorizar, significa proteger, significa estarmos menos dependentes daquilo que é contingente e, portanto, e neste caso, da conjuntura do mercado. E, portanto, as políticas de proteção social são também políticas do tempo e do controle do tempo, não é? Enfim, essa é muita narrativa e a prática de movimentos progressistas, não é? Ou seja, no fundo, são movimentos precisamente que evoluíram precisamente nessa ideia de controlar o tempo, não é? Só é possível garantir direitos na medida em que conseguimos controlar o nosso próprio tempo, o tempo individual, mas também o tempo coletivo. É evidente que estas duas componentes, portanto, o plano, a capacidade de nos protegermos, não podem ofuscar ou limitar a possibilidade do inesperado, não é? A possibilidade de alguma improbabilidade acontecer, a possibilidade de termos processos criativos, irreverentes e por aí adiante, não é? E isso é um equilíbrio difícil, não é? Ou seja, nós não podemos afogar o futuro no plano, não é? Ou numa definição quase linear do tempo. É preciso dar margem também ao inesperado. E isso é algo difícil de gerir do ponto de vista político, mas é importante. Mas eu diria que essa possibilidade do inesperado e do inesperado que seja emancipatório, que visa uma transformação social para algo melhor, não é?
só é possível se de facto garantirmos, desde logo, um controle e uma soberania sobre o tempo presente, na medida em que não vivermos situações de vulnerabilidade, de precariedade, que nos limitem nessa capacidade de podermos ser imaginativos e de, no fundo, traçarmos horizontes inesperados, não é? Desde que esses horizontes, obviamente, tenham como retorno o bem comum e, portanto, e a melhoria das condições de vida de parte substancial da população. E, portanto, é nesse sentido que se fala também de emancipação. Portanto, eu diria que, enfim, estes eixos são eixos importantes de pensar-se uma política do tempo, não esgotam claramente, mas, enfim, deixo aqui estas reflexões precisamente para pensarmos em conjunto e para, obviamente, também partilharmos essas reflexões que iremos fazer ao longo do tempo.